Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. É com muita satisfação que hoje nós voltamos a falar de um assunto que evidentemente está em evidência, não é? Evidentemente está na ponta de todas as conversas e de todo o foco aqui em Portugal e fora de Portugal. Por quê? Porque nós estamos falando de regulamentação da lei da nacionalidade portuguesa. Sim, nós tivemos há um tempo atrás a alteração da lei. E agora, finalmente, nós temos o decreto-lei que regulamenta as alterações da lei da nacionalidade portuguesa. Então, antes de entrarmos no mérito, antes de nós entrarmos na discussão e na apresentação do material de hoje, eu quero lembrar a todos vocês que este é um assunto muito importante e que, por isso, quanto mais vocês puderem divulgar, compartilhar este vídeo, mais interessante será, porque você pode estar atingindo um número enorme de pessoas que podem ter interesse, gente que já viveu aqui em Portugal há muito tempo, nasceu, evidentemente, viveu aqui e foi embora sem conseguir nacionalidade. Mas agora, com esta regulamentação, isto pode se tornar possível. Portanto, aquele que nasceu, mesmo que seja de uma idade já mais avançada, mas nasceu em Portugal, então determinados critérios que foram colocados nesta regulamentação podem viabilizar com que esta pessoa tenha direito à nacionalidade portuguesa. Ok? Então vamos lá, não é só aquele que nasceu aqui e que continua em Portugal. Aquele que foi embora também pode ter direito. Então, por isto é muito importante passar estas informações adiante e fazer com que elas cheguem ao maior número de pessoas possível. Então, se você está assistindo a este canal pela primeira vez, queria convidá-lo para se inscrever em nosso canal. Nós temos aqui embaixo, segue o nosso Instagram, segue o nosso WhatsApp e a parte para inscrever-se no nosso canal. E marcar o sininho, porque daí a todo vídeo que nós produzimos você é automaticamente informado pelo YouTube. Para quem não me conhece, os novos, os mais antigos já conhecem, já estão aqui a todo momento, mas para os novos, meu nome é Renato Koprowski, eu sou advogado e trabalho aqui em Portugal com processos de legalização, com processos de visto, com processos de nacionalidade, com processos de casamento, enfim, uma infinidade de serviços que são necessários para um imigrante. Pois bem, vou colocar então na tela o assunto de hoje, que é continuidade. Nós já fizemos um vídeo sobre este assunto, no momento em que tivemos acesso a esta informação que saiu. Agora nós vamos trazer uma outra fase em que nós vamos mostrar o que é que alterou e vamos, conforme prometido, dar sequência nos próximos dias naquelas situações bem pontuais. Por exemplo, a questão da nacionalidade dos nascidos em Portugal. Mas isto já é assunto para o nosso próximo vídeo. Então, fique atento, fique ligado. Digo mais uma vez, se ainda não é, inscreva-se e não perca estas informações. Decreto-Lei 26/2022, de 18 de março, altera o regulamento da nacionalidade portuguesa. Neste decreto-lei, o artigo 2º traz a seguinte informação: alteração do regulamento da nacionalidade portuguesa. Introduz alterações nos seguintes artigos do Decreto-Lei nº 237-A/2006, de 14 de dezembro. Estes artigos aqui sofrem algum tipo de alteração. O artigo 1º, o 6º, do 8º ao 21º, do 23º ao 28º, 31º ao 37º, do 39º ao 42º, depois o 44, aí pula, aí vem de novo, 46 a 48, 50, 52, 55 a 57, 61, 62, 65, 66 e do artigo 68 ao artigo 70. Todos estes artigos aqui, que acabamos de mencionar, sofreram algumas alterações. Então tem algum desses artigos, tem algum número, tem alguma linha, tem algum inciso, tem alguma coisa lá que sofreu alteração. Existia uma redação e ela foi alterada. Isto é o que diz o artigo 2º, então,
desse decreto-lei que foi publicado no dia 18. Já no artigo 3º, nós temos o aditamento ao regulamento da nacionalidade portuguesa. Aditamento significa o quê? Aqui tem coisa nova. Então, veja, aqui trata-se do aditamento, portanto, novos artigos são introduzidos no Decreto-Lei 237/2006, de 14 de dezembro. São os seguintes os artigos novos. Isso não existia antes. Os artigos 20, letra A, 24, letra B, 24, letra C, 30, letra A, 30, letra B, 30, letra C, 40, letra A, 43, letra A, 43, letra B e 48, letra A. Portanto, percebam, aqueles que não são tão familiarizados com a questão da legislação, nós temos lá um artigo 20. Este artigo já estava lá, ele já existia. Agora nós acrescentamos um outro artigo que diz o seguinte, 20, letra A. Aqui, como vocês veem, também tem o 24. Então, 24 e 24A já existiu. Agora vem o 24B e o C. A mesma coisa acontece no 30. 30 já existia. Agora tem o 30A e o 30B e o 30C. 3 novos artigos foram inseridos nesta norma que regulamenta, então, a lei da nacionalidade portuguesa. Vamos adiante. Artigo 6º. Normas transitórias. Isto aqui, gente, é muito importante. Isto aqui é o que gera, às vezes, muita confusão quando a gente vai falar de norma transitória. O que é uma norma transitória? O presente decreto-lei aplica-se aos processos pendentes à data da sua entrada em vigor. Portanto, todos os processos que já estão na conservatória, que estão tramitando, passam a ter o respaldo e a interpretação que é dada a partir de agora pela nova regulamentação. Esquece aquela coisa do decreto anterior. Agora é a nova que está valendo. Então, o presente decreto-lei aplica-se aos processos pendentes à data da sua entrada em vigor, exceto no que respeita aos processos com fundamento no artigo número 7, no fundamento no número 7, melhor dizendo, peço desculpas, do artigo 6º da Lei da Nacionalidade. Então, isso aqui nós vamos ver depois, pontualmente, o que é o artigo 6º, o que ele diz, e qual é o número 7 do artigo 6º. 2. Até a disponibilização do sistema de informação de suporte à tramitação dos processos de atribuição, aquisição, perda, nulidade e consolidação da nacionalidade, aplicam-se, quanto ao modo como são praticados os atos, as normas do Regulamento da Nacionalidade Portuguesa, aprovado em anexo ao Decreto-Lei 237/2006, de 14 de dezembro. Portanto, nós ainda estamos numa fase em que já existem regras, mas nós precisamos de algumas ferramentas para poder trabalhar e fazer isto acontecer na prática. Então, enquanto isto não for resolvido, aí vai mais algum tempinho agora, tudo funciona do mesmo jeito que era antes. Portanto, se eu tinha um formulário, e se eu tinha que preencher, e se eu tinha que enviar por um determinado meio para a conservatória, eu não tenho plataforma eletrônica para fazer isso aqui, então isto vai pessoalmente ou vai por correio. É assim que funciona. E continua sendo assim até que novas ferramentas estarão disponibilizadas. Número 3. Ops, pulei aqui. Número 3. As comunidades judaicas. Agora nós vamos falar aqui de um item importante para aqueles que procuram a nacionalidade pela descendência de serem judeus e sefarditas. Então, isto aqui tem a ver exatamente com isso. Está lá nos artigos 24 e principalmente nos 24, os novos artigos 24 que foram inseridos na lei. As comunidades judaicas, aqui se refere ao artigo 24A, aqui, do Regulamento de Nacionalidade Portuguesa, aprovado em anexo ao Decreto-Lei 237/2006, de 14 de dezembro, assumem a qualidade de fiéis depositários dos documentos apresentados em data anterior à entrada em vigor do presente Decreto-Lei, para efeitos de emissão do certificado previsto nas alíneas C do número 3 do mesmo artigo. Portanto, todos aqueles que entraram com processos e estes documentos estão lá com estas entidades que fazem o processo de reconhecimento deste direito e que depois viram um processo de nacionalidade, são os fiéis depositários.
O que está lá, está em mãos, está garantido. Portanto, não deve se preocupar a pessoa que já encaminhou um processo, que já deu início a um processo, mas ainda depende de alguma informação por parte destas entidades. O artigo 24 diz o seguinte: casos especiais em que pode ser concedida a naturalização. O número 4, então, diz o seguinte: a prova pode ser tido como descendente de portugueses originários ou de ser membro da comunidade de ascendência portuguesa, é feita mediante certidões dos correspondentes registros de nascimento e, a sua falta, pode ser feita por outros meios que a Conservatório dos Registros ainda considere adequados. Vamos ao artigo 7, norma revogatória. Aqui trata-se de revogação de dispositivos conforme lista abaixo. Todos estes artigos aqui, que estão agora apontados, deixaram de existir a partir do momento em que esta nova regulamentação foi publicada. O artigo 10. No artigo 10, deixa de ser aplicada a linha C do número 1, a linha E do número 3 e os números 5 a 9. Tudo isso lá no artigo 10. No artigo 11, sai o número 4. No artigo 20, as alíneas C e D do número 2. No artigo 24, A, sai o número 2. No artigo 32, sai o número 6. No artigo 35, número 2. No artigo 41, o número 5. No artigo 48, o número 2. No artigo 49, 51 e 54, deixam de existir. O artigo inteiro. O artigo 65 sai o número 2 e no artigo 70 saem os números 4 e 5. Estas são revogações, estes artigos, estes números e estas alíneas deixaram de existir a partir da publicação do novo regulamento da nacionalidade portuguesa. Mais adiante um pouquinho, entrada em vigor. Esta regulamentação entra em vigor ao 15º dia do mês seguinte ao da sua publicação, sem prejuízo do número seguinte. O que quer dizer isto aqui? Isto significa que entra em vigor este novo regulamento, portanto eu posso passar a aplicar estas novas regras a partir do dia 15 do mês de abril de 2022. Até 15 de abril de 2022, eu não posso aplicar. Lamento, mas não dá. Por quê? Porque aqui nós temos a regra, aqui nós temos a lei e o artigo que nos determina isso. Outra situação que nós temos que ter aqui em mente. Número 2, o disposto no artigo 24A entra em vigor no primeiro dia do 6º mês seguinte ao da sua publicação, exceto quanto à emissão do despacho a que se refere o número 4 do mesmo artigo. Então, veja, isto aqui, ó, o 24A, isso aqui, na verdade, eu cometi um equívoco. Apareceu no slide anterior este artigo 24, quando ele não deveria, ele deveria só estar aqui. Então, eu peço escusas pelo ocorrido. Aqui, o que acontece? O 24A só no primeiro dia do 6º mês seguinte ao da sua publicação. Portanto, nós estamos em março. Então, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Setembro é o 6º mês. Então, entra em vigor no primeiro dia. Então, no primeiro dia do mês de setembro de 2022 é que o 24A passa a ser aplicado para a regra da nacionalidade portuguesa, segundo esta nova regulamentação. É um pouco cansativo, é um pouco chato, não é? Isto aqui é uma coisa um pouco técnica, mas é assim mesmo. Vou voltar, que nem eu disse, nós vamos voltar com um assunto relacionado a estas alterações. E agora nós não vamos mais fazer esta leitura de artigo da forma como está aqui, mas nós vamos começar a entrar em cada caso. Naquilo que diz direito ao filho, que já é nascido aqui, que foi embora, quais são as possibilidades, daqueles que ainda estão aqui, daquela situação do judeu sefardita, da situação de quem é casado, enfim, vamos adentrar aos casos, digamos assim, mais práticos nos próximos vídeos. Mas uma coisa é certa, muita gente que saiu de Portugal
sem conseguir sua nacionalidade, com estas alterações, tem uma grande chance de as conseguir. Outra situação, as pessoas, isso nós vamos ver nos próximos, eu só estou dando uma palhinha aqui para vocês. As pessoas que estão aqui com manifestação de interesse ou sem manifestação de interesse, que tiveram um filho em Portugal, alguns tiveram filho aqui, não tinham na época condições porque não cumpriam a regra de tempo. Olha o detalhe aqui. Você estava em Portugal com sua esposa, tiveram um filho, mas vocês não conseguiram a sua residência legal em Portugal, porque o CEF sequer, ou você não deu entrada, ou você deu entrada, mas não foi aprovado e você acabou indo embora, ou você deu entrada, foi recebido, não conseguiu fazer marcação e foi embora. Então são várias as situações em que muitas pessoas tiveram os filhos aqui em Portugal e saíram. E agora estes filhos têm condições de buscar a sua nacionalidade. E mais, existe a possibilidade ainda para cima, não é? De você conseguir buscar a sua nacionalidade através de um filho. Então, lógico, neste caso o filho tem que ser um originário, né? O originário pode transmitir, sempre tenho isto em mente. Então, vejam que vai abrir uma brecha muito grande. Agora, como eu disse, nós temos aí até o dia 15 do mês de abril para que as coisas clareiem e que os órgãos envolvidos também consigam se adaptar a todas essas informações novas. E sim, daí para diante a gente pode começar a tratar de processo. Até lá, estamos aqui passando informações à medida que é possível. Nós também temos que fazer as leituras muito minuciosas para entender e evitar, que às vezes pode acontecer, nós somos humanos, afinal de contas, de passar alguma informação que de repente não possa ter sido muito bem esclarecido, de passar alguma coisa equivocada. A gente tenta evitar, mas às vezes acontece. Somos humanos e humanos estão sujeitos a falhas. Então, se porventura cometi alguma falha aqui, doutor, olha, tal lugar foi tal coisa e não é bem assim, dá uma revisada, verifique. Não tem problema algum, isso faz parte do nosso trabalho. Tá bem? Para todos vocês, seguidores ou não seguidores, um grande abraço. É uma satisfação muito grande estar aqui, poder fazer esse tipo de trabalho. É muito bom, né? E é melhor ainda quando a gente sabe que isto pode ajudar a muitas pessoas. Então, vou colocar este material disponibilizado abaixo aqui do vídeo. Se vocês tiverem comentários a fazer, podem fazê-lo aqui. E se você tem um caso em particular que trata a respeito destes assuntos, por favor, manda para o e-mail contato@portugallegal.com.br. Lá nós vamos tratar dos casos individuais. Aqui é genérico. Aqui é uma coisa que abrange a todos. Isto aqui é público e eu não vou tratar de caso particular num canal que é público. Isto pode levar outras pessoas a interpretarem determinadas situações, a acharem que elas se aplicam ao seu caso, quando na verdade não é bem assim. Já dizia o sábio, cada caso é um caso. E isso é um fato. Ok? Senhores, nada mais por hoje. Um grande abraço a todos. É uma satisfação. E até a próxima, que seja breve, se assim Deus nos permitir. Até lá.